posterior distribuição às pessoas assistidas pela equipe de assistência aos carentes. A realização de rifas ocorre para fim de angariar fundos para a reforma das salas de classe. Os estudos das obras básicas ocorrem em dias de horário pré-estabelecidos e formação na biblioteca e no mural. A biblioteca possui livro para empréstimo, bastando preencher a ficha de associado e pagar um valor de adesão. Livros à venda com valores acessíveis. O atendimento fraterno é realizado com agendamento prévio e acontece meia hora antes dos trabalhos da casa e formação na biblioteca. Solicita que durante os trabalhos da casa os telefones sejam colocados em modo silencioso. Solicitamos que não coloquem lixo nas floreiras da lateral do centro, mas descartem corretamente nos lixeiros disponíveis. A pomada do roupeiro está à disposição por família, de forma gratuita, solicitada na biblioteca. Esses seriam os avisos. Então, vamos agradecer ao mundo espiritual e pedir que nessa noite de quarta-feira a gente possa fazer os trabalhos, palestras, estudos, observações, que a gente possa então aproveitar este momento aqui nessa casa de oração. E assim, em nome de Deus, de Cristo, da caridade, estamos abrindo os trabalhos nessa quarta-feira. O irmão Rodrigo, da Allan Kardec de Torres, vai fazer a exposição. O irmão Roberto vai ler um pedacinho do Evangelho, e depois a radiação para os lares, a irmã Ida vai fazer. Pode ler. Boa noite. Boa noite. Na leitura do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual é emitido, e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a terra toda a humanidade, mas uma pequenina fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente se leva em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Far-se-ia uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospício, só se vêem doentes ou estropiados. Num presídio, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagine-se a terra como sendo um subúrbio, um hospício, uma penitenciária, um país malsão, pois ela é tudo isso ao mesmo tempo. E compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres. Pois não se enviam ao hospício pessoas sadias, nem às casas de correção os que não fizeram o mal, e nem os hospícios, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado, e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Que assim seja. Então, a palavra do Leigo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite, boa noite. É sempre um prazer estar dividindo esses momentos com vocês. E nós vamos hoje iniciar o raciocínio com um breve poema. Esse poema se faz assim, fala assim, diz isso. A todos eles que atravancam meu caminho, eles passarão. E eu passarei. Todo mundo conhece, né?
saudoso poeta gaúcho Mário Quintana legou a nós outros esse famoso poeminha do conto. Quintana era um gênio de brincar com as palavras. A genialidade dele aparecia, sabe aonde? Na simplicidade. Sem um soneto parnasiano, adjetivos rebuscados, mas com uma simplicidade em jogar de forma curta as frases das palavras, ele dava um sentido muito profundo. Nesse poema, Quintana, o eu lírico no caso, começa falando que há pessoas que atravancam o seu caminho. Olha que interessante, porque ele usa o caminho como metáfora. O caminho é a vida. Atravancam, atrapalham, lhe dificultam, lhe puxam, não deixam ele seguir, atravancam o seu caminho. Quem são eles? A gente não sabe. Eles, pessoas, outras pessoas. E ele diz, ele prega, ele assevera. Isso que estou passando, essas pessoas, vai passar. Elas passarão. As pessoas que estão fazendo isso passarão. Aquela circunstância vai passar, vai findar. E daí, nesse momento, ele, com uma palavra simples, dá todo o significado. E quando eles passarem, eu passarinho, eu vou ser leve, vou ser livre, vou poder voar, vou poder cantar. Percebam a genialidade na simplicidade, mas a profundidade do que ele fala. Porque ele fala de pessoas que atrapalham. Bem, olha que interessante. Os relacionamentos, as pessoas, o nosso contato ativo dia a dia dessa nossa vida em sociedade, nessa nossa vida gregária, propõe a nós outros desafios constantes, o tempo todo dia. E muitas vezes, não raro, nós acabamos nos sentindo tal e qual o poeta naquele momento, atravancados. Como se houvessem opositores à nossa felicidade. Como se houvesse oposição de outras pessoas para que nós nos sentíssemos melhores, para que nós nos sentíssemos mais leves, para que nós nos sentíssemos livres. Nesses anos todos dentro de Casa Espírita, eu ouso afirmar que a maior parte dos atendimentos fraternos que fizemos diz sobre isso. Pessoas com problemas a partir de outras pessoas. É um relacionamento complicado aqui, é uma preocupação com um filho ali, é um trauma que se traz dentro de si de pais do passado, é um problema no trabalho, que nada mais é do que um problema com outras pessoas. Então, nós trazemos essa problemática. Freud, uma das mentes mais brilhantes do século passado, Freud escreve um livro muito interessante chamado Mal-Estar na Civilização. Nesse livro, Freud tece uma tese. A tese dele é a seguinte, que nós, seres humanos primordiais, desde os primórdios, nós somos seres dotados de puro desejo. Aquilo que mais tarde ele transforma naquela tese do ego. Somos puro ego, vontade de fazer valer a nossa vontade. Vontade de fazer valer os nossos desejos. Vontades de ter os nossos desejos, por mais egoísticos, complicados que sejam, serem colocados à mostra, valerem perante os outros. Nós, no fim das contas, se somos apenas desejo, muitas vezes não nos importamos o que queremos, o que desejamos, vai causar no outro. Ele diz que nós, primordialmente, nós nos primórdios, digamos assim, ele usa a tese do homem primevo, os homens das cavernas, nós agíamos assim. E foi a civilização, foi a vida em sociedade que cria filtros para esse nosso ser tão egoísta. Porque se não fossem as regras, o convívio com as outras pessoas, as leis, tudo aquilo que envolve você estar em sociedade, nós daríamos vazão a esses nossos desejos mais primitivos.
Tem um outro pensador do século passado, esse francês chamado Jean-Paul Sartre, filósofo, ele tem uma frase fantástica. Sartre diz assim: o inferno é os outros. Ou o inferno são os outros, porque são ou é, em francês, é a mesma conjunção. Então, o inferno é os outros, o inferno são os outros. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, Sartre defendendo, que as circunstâncias infernais que nós vivemos, as angústias, os sofrimentos, as complicações, as dores de toda ordem, as dores éticas, morais, nós vivemos por causa das outras pessoas. A nossa relação com as outras pessoas, e ele defende a certo momento que o problema é que nós, ao vivermos em sociedade, temos o hábito de julgar e sermos julgados. E ter os nossos hábitos, o nosso ser, a nossa persona, a pessoa que somos, adaptar ao julgamento que sofremos, mas que fazemos. Tipo, se eu observo tal coisa numa pessoa, eu não quero que os outros observem isso em mim. Então eu me modifico mesmo, por vezes, violentando o meu íntimo para não ser julgado pelos outros. Ele cria essa tese dizendo que o inferno são os outros. Os outros, as outras pessoas que causam o inferno que eu vivo. Mas olha que interessante. Sempre esse peso aos relacionamentos. Esse peso ao convívio. Só que nós, meus irmãos, de forma plena, a natureza e a espiritualidade, por assim dizer, nos criou para vivermos em grupo. Somos seres gregários por essência pura. Sobrevivemos, pois vivemos em grupo. Dias atrás, eu vi uma palestra de uma antropóloga que eu me martirizo aqui porque eu esqueci o nome. Eu não vou lembrar. Eu tenho que pesquisar no Google agora. Eu deveria, erro do palestrante, peço perdão. Mas ela era uma antropóloga famosa e ela fazia uma palestra numa universidade nos Estados Unidos. A gente assistia a palestra pelo YouTube e a certo momento ela é questionada quando ela acredita ser o marco inicial da civilização. Porque, entendamos, nós, enquanto espécies, nós seres humanos, nós estamos pisando nesse planeta mais ou menos há 150 mil anos. Só que os marcos civilizacionais, os marcos de criação de civilização, quando nós podemos dizer que ali começou a civilização, datam mais ou menos 8 mil anos, 7 mil anos atrás. Então, ela é questionada quando ela, enquanto uma sumidade no assunto da antropologia, acredita que a civilização iniciou. E ela diz assim, tal época no tempo tem um fóssil que mostra uma pessoa que teve a perna quebrada, mas que se regenerou. O osso se cicatrizou. Mostrando que alguém cuidou daquela pessoa machucada. Porque antes disso, as pessoas que se machucavam, ou os mais frágeis, eram abandonados pelo clã. O clã de pessoas que conviviam, de seres ainda, vamos falar homens das cavernas, mas já estamos falando do Homo sapiens, não é homens das cavernas. Mas se você se machucava, você podia atrapalhar o grupo. E como podia atrapalhar o grupo, então você era descartado pelo grupo. Então ela conta que naquele momento aquele fóssil mostra uma história. Mostra um indivíduo que se machucou seriamente, mas que foi cuidado pelo grupo. E aquele osso cicatrizou-se, se regenerou, e ele continuou vivendo. E esse fóssil mostra isso. Olha que interessante a tese dela, a ideia dela. Ela diz que para ela a civilização inicia quando as pessoas passam a cuidar umas das outras. E ela vai adiante, ela coloca, olha que interessante a ideia dela. Vocês sabiam que durante mais ou menos 30 mil anos no tempo, existiram 2 espécies de seres humanos no planeta?
Estranho isso, né? A gente não pensa isso, porque nossa espécie é o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens é a nossa espécie. Porque vamos pensar o gatinho. Um felino, existem várias espécies de felino, certo? Tem o gatinho que está lá no nosso sofá, até o leão na savana africana. Tem o leopardo, tem a onça, tem o tigre, entende? É um felino, mas são várias espécies de felinos. E a gente não tem isso, porque todos nós, seres humanos, somos Homo sapiens. Porém, durante 30 mil anos, mais ou menos, viveu duas espécies de seres humanos, o Homo sapiens e o homem de Neandertal. E a nossa espécie obtemperou a outra e foi a espécie dominante, o Homo sapiens. Só que olha que interessante, ela diz, o homem de Neandertal ele era mais forte, ele tinha mais habilidade motora, um cérebro maior e aguentava o frio com mais força. Ele aguentava o frio mais rigoroso. Ou seja, do ponto de vista evolutivo, o homem de Neandertal ele tinha mais capacidade de fazer a espécie progredir do que o Homo sapiens. Só que nossa espécie, que foi adiante. E ela diz, sabe por quê? Ela diz, pela nossa capacidade de crer no subjetivo. Como assim crer no subjetivo? O que acabava acontecendo? Bom, antes, crer no subjetivo. O que é crer no subjetivo? Crer no subjetivo é que nós criamos crenças, hábitos e acreditamos nisso, mesmo que isso não seja palpável. Por exemplo, se eu pegar, minha carteira está no carro, mas se eu pegar minha carteira e pegar uma nota de 100 reais e colocar aqui em cima, todo mundo vai entender que aquele papelzinho vale alguma coisa. Certo? Foi uma convenção, mas é um pedaço de papel. Mas nós, enquanto coletividade, acreditamos que aquele pedacinho de papel vale alguma coisa. Por exemplo, existem países hoje que vivem numa monarquia. Eles têm reis. Eles acreditam que aquela pessoa detém autoridade sobre os outros. Porque ela nasceu em determinada linhagem, determinada família. É a capacidade de você acreditar no subjetivo. Acreditar em algo que não é palpável. Conseguir dar concretude a algo delimitado no mundo das ideias. Por exemplo, nós podemos acreditar que um juiz detém a autoridade. Ele tem uma caneta, ele dá uma sentença, essa sentença tem que ser cumprida, pois nós colocamos a autoridade nele. Você pode questionar a lei, questionar a sua capacidade de interpretar a lei, mas não a autoridade dele. A autoridade dele existe. Isso é subjetivo. E nós, Homo sapiens, conseguimos ter essa subjetividade. E ela diz por que isso acontece. O homem de Neandertal não tinha essa subjetividade. Então os clãs iam crescendo. E quando tinha mais ou menos 300 membros de um clã, um macho mais jovem tentava tomar o poder do macho dominante do clã. Como acontece com os leões, por exemplo. E isso criava uma ruptura no clã. Pois acontecia a morte, acontecia a ruptura, o clã se dividia. Já o Homo sapiens, ele conseguia impor a autoridade aos outros, criar convenções sociais, e os clãs de Homo sapiens ficavam maiores. Se organizavam em coletividade, se protegiam da intempérie, criavam máquinas, conseguiam vencer guerras, porque estavam com mais pessoas, mais indivíduos no clã. E isso foi determinante para que nós, em espécie, evoluamos. Mas se isso está dentro de nós, na nossa genética, na nossa concepção original, eu não estou nem entrando no lado espiritual, meus irmãos, percebam, eu estou falando de ciência. Se isso está na nossa concepção, por que hoje isso cria tanto problema? Por que as nossas dores estão tão atravancadas, intrínsecas, de modo que chega o poeta e diz, o inferno são os outros. Bem, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai propor um raciocínio. Ele vai dizer lá no livro Pensamento e Vida que os relacionamentos são presentes que a espiritualidade coloca até nós para nos fazer evoluir.
Mas ele propõe que existem dois relacionamentos que nós precisamos botar uma lupa, estudar melhor, analisar melhor. Ele diz, primeiro, é o relacionamento que nós temos com as pessoas mais próximas a nós. E olha que interessante, ele não usa o termo família. Ele não usa o termo família. Família sanguínea. Ele usa as pessoas mais próximas a nós. E ele propõe, Emmanuel, que a nós outros, nós deveríamos examinar a forma como lidamos com as outras pessoas e tentar replicar a forma como Jesus lidava com as outras pessoas. Complicado, né? Complicado, porque nós não somos Jesus. Porém, o que Emmanuel está querendo dizer é que nós precisamos replicar o tratamento que Jesus dava às outras pessoas. Os relacionamentos que ele criava com as outras pessoas. E não fazer o que ele fazia, porque nós, obviamente, ainda estamos no caminho. Irmão Afonso, ele tem um termo fantástico para Jesus. Ele fala assim: Jesus é o critério qualitativo e interpretativo do Evangelho. Olha como ele adjetiva Jesus. Jesus é o critério interpretativo e qualitativo do Evangelho. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, tu está com alguma dúvida em relação ao Evangelho? O critério interpretativo deve ser Jesus. Você deve colocar a sua dúvida à figura de Jesus e usar ele como um critério interpretativo. Afinal de contas, o que Jesus faria, o que Jesus falava. E isso é interessante porque o próprio Emmanuel lá fala que nós, por vezes, fazemos o contrário. O que a gente faz? A gente tenta colocar Jesus dentro dos nossos atos. A gente espreme um suco de Jesus para justificar o que a gente faz. Geralmente, é como nós lidamos. E eu vou fazer uma fofoca aqui para vocês. O pessoal adora fofoca. Não é em todos, aqui em Arroio do Sal não. Então eu vou pedir permissão a vocês para fazer uma fofoca. Dias atrás, estávamos num jantar entre amigos. 4 casais. Eu, minha esposa e 3 casais amigos. Porém, numa particularidade interessante. Os outros 3 casais, os 3 frequentam uma igreja neopentecostal lá na cidade. Os evangélicos neopentecostais, eles frequentam. Só que os 3 frequentam de forma diferente. Um casal extremamente engajado, de forma que ela já estava pregando, era pastora. Outro vai lá só para curtir, porque essa igreja tem até pub para sair, tem show de banda, uma atração, né? O pessoal sai na noite, e outro pessoal vai assim, e o outro casal vai com os filhos toda semana para fazer o culto, volta para casa. Ou seja, 3 níveis diferentes, porém os 3 frequentam a mesma agremiação religiosa. E lá pelas tantas, na mesa começou uma conversa, uma discussão, que se chegou da seguinte sorte. As mulheres da mesa estavam falando sobre fazerem uma plástica. Eu não me lembro o nome da plástica. Olha, todo mundo sabe. Poxa vida, e eu falando que era fofoca, nem lembro. Elas sabiam tudo. Abdominoplastia. Estavam elas. E daí, elas começaram a ser. Olha só. Certo momento discutindo sobre a plástica, quanto custa, quem faz, quem já fez, como fica e tal. Falou assim, porque nós, irmãs, não se refere nós, as irmãs daquela comunidade, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque foi-se o tempo que uma irmã da igreja era uma mulher desleixada. Foi-se o tempo, elas falando entre elas, eu escutando, fofoqueiro que sou. Elas falando entre elas, foi-se o tempo que as irmãs usavam saia longa, cabelo comprido, não podiam usar maquiagem. Hoje, nós precisamos
nos apresentar bonitas. E daí essa irmã que estava lá, que eu falei que ela já estava começando a pregar, e eu estou falando a fofoca porque eu sei que eles não vão olhar pela internet. Olha que hora. Ela disse assim, olha o que ela disse. Porque quanto mais bonita e atraente eu for, melhor a mensagem que eu vou passar aos outros. Melhor a mensagem de Jesus que eu vou conseguir passar aos outros. Na cabeça dela, daí ela, por quê? Porque daí as pessoas vão olhar para mim, vão me admirar e vão colher melhor as palavras que eu estou falando. E ela terminou dizendo assim, Jesus quer assim. Daí, nesse momento eu já estava aqui, sabe? Falo, não falo, digo, não digo, falo, não falo, me segurando. Eu olho para minha esposa e ela está falando assim para mim. Não falo. Mas, eu disse assim, como tu sabe? Como tu sabe que Jesus prefere assim? Daí ela, oi? Ué, irmão, tu disse assim, que Jesus prefere que tu sejas mais atraente e bonita, para o que a mensagem dele vá para os outros. Eu estou perguntando para você, como você sabe isso? Daí ela não sabia dizer. Óbvio que ela não sabia dizer. Daí ela começou, ela falou e tal. Daí lá para você eu disse, minha irmã, olha só. Você pode defender o seguinte. Eu me sinto melhor. Eu me sinto mais segura. Eu preciso disso. Eu tenho uma vaidade interna minha que quero que as pessoas me olhem assim, mas não justifique a sua vontade através de Jesus. Entendem? É isso que Emmanuel diz. Você adapta Jesus a você. Critério interpretativo é outro. Nós precisamos olhar a Jesus e refletir os nossos hábitos nos hábitos dele. A nossa forma de ser, na forma dele. É disso que o Emmanuel diz. Como eu estou agindo, como eu estou tratando e como Jesus faria no meu lugar. E não ao contrário. Eu vou pegar a figura de Jesus, eu vou adaptar, eu vou dizer que ele, porque eu vou justificar os meus atos com ele. Eu vou fazer uma disformidade sobre a ideia, a figura de Jesus, para justificar o que eu faço. Entende? Então é isso. Quando o irmão Afonso fala critério interpretativo do Evangelho, é isso que ele está falando. E Emmanuel fala lá no Pensamento e Vida exatamente isso. Que nós precisamos colocar uma lupa sobre os nossos relacionamentos através da lente de Jesus, a lente do Cristo. E como se dá isso? Não é agora você ir para uma reunião de amigos e fazer a água se transformar em vinho. Obviamente. Não é nós buscarmos uma santidade que nós não temos, mas é nós adaptarmos a nossa forma de agir como ele agia. Vamos dar alguns exemplos. Se lembra que Sartre fala, o inferno são os outros, e ele justifica isso dizendo que nós somos frutos do julgamento que fazemos e do julgamento que fazem conosco, e que nós julgamos as pessoas de forma involuntária, já assim, ó. Tu olha a pessoa e... Quando, né? Tu olha o cara, tá com o boné virado para trás, tá com os... Ah, não, isso aí não serve. É um julgamento errado, pré-julgamentos que nós fazemos. E nós fazemos isso involuntariamente, nós fazemos isso incondicionalmente, nós fazemos isso automaticamente. Perfeito, vamos lá. Certa ocasião, Jesus, conta o Evangelho de Lucas, estava despreocupadamente escrevendo na areia da praça perto da praia, em Cafarnaum. É então que escribas e fariseus trazem uma mulher à sua frente e dizem assim: essa mulher foi flagrada em adultério.
diz a lei que ela deve ser morta por lapidação, apedrejada. E tu, o que dizes? Perceba. Emmanuel vai tratar desse ponto em específico lá no Pão Nosso, se eu não me engano, ou no Caminho, Verdade e Vida, e ele já vai iniciar o texto dizendo assim: do adúltero ninguém fala. Né? Ninguém falou nada. E Emmanuel escreveu isso em 1937. Olha o pensamento, isso sim, um pensamento progressista verdadeiro, não essa geleia amorfa que temos hoje. Ele já pergunta lá sobre o adúltero, porque ela não fez adultério sozinha, mas o adúltero ninguém falou. Ele começa dizendo isso. Emmanuel fala que o quê? E o que é que Humberto de Campos narra sobre o caso? Humberto de Campos diz assim, que aqueles homens já vieram com o julgamento feito. Entendem? A lei mosaica era clara, a lei de Moisés. Eles precisavam, ela tinha então uma pena de morte. E a pena de morte era por apedrejamento, que era relativamente comum entre os judeus, não tanto naquele momento histórico, mas já era algo que tinha eles por praxe, os julgamentos, aonde o acusador, que seria hoje o promotor, se parava ao lado, fazia uma fila, os homens dos mais velhos aos mais moços, e cada um atirava a pedra naquela pessoa que havia sido condenada. O promotor e o juiz eram basicamente os mesmos. Então eles chegam até Jesus, propondo que Jesus fosse o julgador daquele ato. Que Jesus praticasse o ato de julgar aquela mulher, condenar aquela mulher. Porque se Jesus não o fizesse, ele estava contra a lei do Sinédrio. E estando contra a lei do Sinédrio, ele, Jesus, poderia ser apedrejado. A pena já estava dada. Aquela mulher é colocada chorando aos pés. E Jesus mostra um mestre incomparável que foi. Ele julga ela, ele fala alguma coisa, ele conversa com os caras, ele tenta se explicar, ele tenta convencer alguém de algo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele convida aquelas pessoas naquele momento a refletirem sobre si mesmos. Ele convida, sem nenhuma animosidade, sem nenhuma preocupação, com uma energia serena. Conta Humberto de Campos que ele fica escrevendo. O primeiro homem mais idoso chega à frente com a pedra para atirar e Jesus escreve na areia usura. Usura, na lei judaica também, era um pecado mortal, que o homem que cometia usura, que era ganância, emprestar dinheiro a um juro muito alto, tirando de um outro judeu a sua capacidade de dar uma vida à sua família, essa pessoa cometia também um crime sob pena de lapidação. E Jesus escreve usura. O homem para, olha, larga a pedra, vai embora. Vem um outro, e Jesus escreve adúltero. Ele olha, larga a pedra e vai embora. Jesus estava vibratória e energeticamente captando, adentrando ao círculo energético e vibratório de cada um deles, conseguia captar o que cada um deles era e colocou, condicionou aqueles homens julgadores a olharem para si mesmos. Um a um eles foram abandonando a pedra. Quando chega no último, não tem mais ninguém, a mulher levanta a cabeça, de tanto medo que ela estava. E Jesus então pergunta, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz, todos se foram. E num impulso quase que imediato, rasteja aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela pressentia que na sua frente havia alguém que poderia lhe julgar.
ela entendeu que aquele homem, que Jesus na sua frente, esse sim, era uma pessoa que podia lhe julgar. Ela rasteja aos pés dele. E o que Jesus fala para ela? Eu também não te julgo. Ele que poderia julgar. Ela que aceitaria o julgamento dele. Ele que estava em posição disso, ele diz, eu também não te julgo. E ele pega, ele dá um sermão nela. Ele fica falando para ela, tu não deveria ter feito isso. Você não sei o quê. O que vão pensar de você? O que você fez com a sua família? Ele não fala nada. Ele só diz para ela o seguinte, vai. Não peques mais. Te perdoa. Deixa para trás. Aprende a lição e vai adiante. Eu estou dando um exemplo, meus irmãos. Eu posso dar vários outros exemplos. Vamos lá. Jesus estava sentado com os seus seguidores. Várias pessoas. Daqui a pouco chega seus discípulos e diz assim, mestre, os seus irmãos estão aqui com a sua mãe para lhe levar embora. Jesus tinha irmãos de sangue. Os filhos de José do primeiro casamento. E os irmãos, para ver que santo de casa não faz milagre, né? Nenhum irmão de Jesus virou seguidor dele. O mais parente, mais próximo dele, que virou seguidor dele, foi o Tiago Menor, que era primo dele. Então, estava lá e eles, os irmãos de Jesus, acreditaram que Jesus estava louco. Que ele tinha perdido o gênio. Estava louco. Pegaram Maria e levaram até lá. Vamos pegar esse homem e vamos levar embora. Vamos levar para casa. Queriam se apossar dele. Daí eles vêm falar isso para Jesus. E se fosse a gente? Essa minha família não presta, né? Esses meus irmãos só querem a herança do meu pai, né? Judiam da mãe, não dão valor para a avó. Esses meus primos falam mal de mim no Instagram, fizeram um grupo no WhatsApp, eu tive que sair do grupo porque não... Entende? É a gente lidaria como? O que Jesus faz? Serenamente. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Mostrando que o vínculo dele é um vínculo afetivo. O vínculo físico é um detalhe. Que o vínculo que realmente importa é o vínculo espiritual. Vamos lá mais tarde, está lá, Jesus na frente de Pilatos. O homem mais poderoso da região naquele momento. E quando a gente está diante de alguém importante, como a gente costuma agir? Tem aqueles que puxam o saco, tem aqueles que reclamam. Hoje em dia está na moda pegar o celular, gravar, tirar foto. Tem uns que fazem vídeo para postar no Instagram, vídeo polêmico. Geralmente se tem coisa de política no meio, a pessoa adora isso hoje em dia. Né? Diante de alguém relevante na sociedade, como nós agimos? Como Jesus agiu? Como Jesus agiu? Desassombradamente. Não deu a ele nem pouca, nem muita importância. Tratou ele com educação, da mesma forma que tratava a todos. E no momento que Pilatos ironiza ele, dizendo, tu és o rei de Israel, ele só diz uma frase. Tu o dizes. Fala por ti. Não gasta um segundo em se defender, em pedir perdão, em falar, ainda nada. Jesus está lá adentrando, alguns momentos antes, 2 dias antes, adentrando em Jerusalém, sobre festa da multidão, e os seus discípulos assim, ó, a gente está grandão, olha aqui, a galera, todo mundo incensando a gente. E Jesus, quieto, sem dar bola para aquilo. Falando, isso muda mais rápido do que vocês pensam. Como ele lidava com os criminosos que chegavam até ele, como ele lidava com as pessoas humildes, com os pobres, com os mendigos, com as prostitutas, como ele lidava com os fariseus, como ele lidava com as pessoas que falavam mal dele. Como ele lidava com as pessoas que criticavam ele. É isso que Emmanuel está falando em relação aos relacionamentos. A botar a lupa e tentar modelar-se a Jesus nos relacionamentos. E para encerrar, Emmanuel fala do segundo
do segundo grupo de relacionamento que nós precisamos botar uma lupa. Esse sim, ele assevera ser o relacionamento mais importante que nós temos. É o nosso relacionamento com Deus. Porque diz Emmanuel que o nosso relacionamento com Deus, como nós nos relacionamos com Deus, vai reverberar em todos os relacionamentos da nossa vida. Os relacionamentos com as outras pessoas e os relacionamentos com a própria vida. Como nós nos relacionamos com Deus é tão importante como quando nós vivemos. Se nós olhamos para Deus como um juiz implacável, julgador e feroz, nós vamos encarar a vida como algo implacável e feroz. Nós vamos acreditar as outras pessoas como pessoas implacáveis na crítica a nós outros. Nós vamos acreditar que a vida é um local onde nós precisamos nos defender sempre. Se nós encaramos que Deus é uma força que nos une, nós vamos nos sentir acolhidos. Se nós acreditarmos que Deus não existe, nós vamos colocar todo o peso da vida corpórea nas nossas costas. E qualquer problema vai ter o peso de 1 tonelada a nos frustrar a consciência. O nosso relacionamento com Deus é, quem sabe, o relacionamento mais importante que a gente pode ter. É aquele que merece mais atenção nossa, para que nós moldemos a nossa forma de enxergar a Deus. E aí o Espiritismo se mostra tão importante. Porque você chega no Espiritismo como ideia de Deus e você começa a entender um Deus que não é corpóreo, um Deus que é uma energia, um Deus que se liga ao sentimento, um Deus que não está dentro de nós ou não está em algum lugar. É um Deus onde nós estamos mergulhados, tal qual peixes mergulhados no mar. Nós estamos em Deus e não há fora, há sempre dentro. E se nós estamos mergulhados em Deus, pois o universo à nossa volta, todos os astros, toda a grandiosidade, infinitude do universo, nada mais é do que a exteriorização do psiquismo divino, e nós estamos mergulhados nesse psiquismo, nós entendemos que nós somos co-criadores. E como Deus, pelo seu pensamento, cria o universo, nós criamos um universo pequeno, onde nós estamos circunscritos. E se nós criamos o universo onde estamos inseridos, nós plasmamos a nossa realidade. A nossa relação com Deus é uma relação que precisa de atenção. Nós precisamos entender como nos relacionamos com Deus, para entender o que os relacionamentos à nossa volta querem nos ensinar. Eu sempre conto uma história para vocês. O meu filho mais velho, Luiz Fernando, tinha 6 anos. E um dia de tarde, ele foi passar a tarde com a avó dele e a bisa dele. E a bisa dele tinha o hábito de assistir o canal Aparecido. Sabe aquele canal que ficou passando missa? E a bisa dele não se conformava que nós não somos católicos, então o Luiz Fernando não foi batizado, obviamente. Ela não se conformava com aquilo. Então acho que naquele momento ela aproveitou que eu não estava perto, a minha esposa não estava perto, e ela começou a falar de religião com ele. Ele tinha 6 anos. E daí ele chega muito prostrado em casa, preocupado, sisudo. E ele olha para mim e diz assim: pai, nós somos espíritas, né? Eu falei: sim, nós somos espíritas, filho. Pai, tu é palestrante, né? Tu fala de Deus para as pessoas, né? Eu falei: sim, filho, a gente tenta. Então, pai, tu precisa urgentemente ir lá na avó e na misa. Agora olha só. Pai, elas falaram que Deus é um velhinho de barba branca sentado num trono e elas estão erradas, isso é Papai Noel. Elas estão confundindo, pai. O entendimento que ele já conseguia ter de Deus.
o entendimento que essa ideia de um Deus antropomórfico nem criancinhas mais conseguem acreditar. Então nós precisamos buscar a nossa relação com Deus. Porque religião, o termo em latim é religar-se. Religar, criador e criatura. A religião é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Mas uma religião é dos homens. Já Kardec diz, você pode ser o seu sacerdote, a sua consciência é o seu sacerdote, o seu corpo a sua igreja. Mostrando que nós devemos nos relacionar com Deus sobre um outro prisma, sobre uma outra forma. E me despeço aqui contando para vocês como eu tive um insight de falar sobre isso hoje. Esse final de semana a gente estava em casa e eu estava cozinhando. A minha esposa estava lá na área de serviço lá fora. E o meu pequeno, o Francisco é o meu mais novo, ele tem 1 ano e meio. Francisco realmente, homenagem ao Chico Xavier, eu sou fãzaço. E o Francisco estava sentadinho lá na sala, olhando um desenho, com o biquinho na boca, a maninha dele. Mas o Francisco, 1 ano e meio, ele está naquela fase que é o furacão por dentro de casa, sabe? As mãozinhas tocam em tudo, querem sentir tudo. E ele corre, grita, e ele está, né, descobrindo o mundo, ele descobriu que ele pode correr, ele descobriu que ele pode alcançar as coisas. E eu estava ali, e daí foi o tempo, veja só, foi o tempo de eu pegar o lixo, fechar o saquinho e largar lá fora. Quando eu me volto, ele está do lado da pia com a faca na mão. Uma faquinha de pão, mas ele estava com a faca na mão. Eu, na hora, tirei da mão dele. Não pode! E botei a faca mais longe. Ele foi lá e tentou pegar de novo. Eu, não pode pegar! E ele sentou no chão, ficou indignadíssimo com isso. Na cabecinha dele, né? Ele estava vendo eu usar a faca. A criança mimetiza, é uma diversão. Ele quer, né? E ele estava querendo... E ele sentou no chão, chorou, esperneou, bateu as pernas. E para ele não era perigoso. Certo? Para ele, a faca era um brinquedo. Para ele estava imitando o papai. Para ele, a faca, ele não via risco na faca. Mas eu sou pai. Eu sei que aquilo é perigoso para ele. Eu sei que aquela faca, por mais que ele queira, aquela faca pode ferir ele. Aquela faca pode cortar. Ele chorou, ficou indignadíssimo. Quando a minha esposa voltou, chegou, o que aconteceu? Ele foi lá, se abraçou nela, ele estava indignadíssimo. Daí eu olhei e disse assim, meu Deus, quantas e quantas vezes nós somos bebês espirituais. A gente quer brincar exatamente com aquilo que vai nos ferir. A gente quer porque quer aquilo que vai nos machucar. A gente deseja ansiosamente uma situação, uma circunstância que nada mais vai fazer do que nos colocar em risco e nos cortar. E quando o nosso pai tira da gente, a gente chora, a gente se deprime, a gente se angustia. A gente condiciona a nossa felicidade àquilo. Porque a gente ainda pensa num Deus que tira as coisas da nossa frente ao bel prazer. A gente ainda não criou a ideia de nos relacionarmos com Deus como um Pai amoroso que impede que nós nos machuquemos. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela pessoa gostando de mim. Eu só vou ser feliz quando aquela vizinha parar de falar mal de mim. Eu só vou ser feliz quando eu tiver tal quantidade de dinheiro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquela profissão, quando eu chegar nesse ponto, quando as pessoas pensarem isso de mim. Eu só vou ser feliz quando isso, aquilo outro acontecer. E a gente nada mais está fazendo do que pegando as facas que nos ferem. E quando o Pai nos tira essas circunstâncias da frente, nós não conseguimos entender que é para o nosso bem. Então, quem sabe, se vocês escutaram toda essa minha ladainha hoje, que vocês levem para casa apenas uma ideia. Se vocês esquecerem tudo, que é normal que vocês esqueçam. Graças a Deus eu vi, ninguém estava dormindo até agora. Isso é importante. Né? Se vocês vão ir para casa, lembrem-se, tentem se esquecer de tudo, tenta lembrar de uma única coisa. A relação que nós construímos com Deus
deve ser uma relação baseada no amor, no entendimento, na busca, na aproximação. Porque nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Ele já nos sente. Quem acredita que Deus é uma força distante de nós e que nós somos muito pequenos e Deus não está na proximidade dos nossos dias, falou isso, acha isso porque não conhece uma mãe. Um amor de mãe. Sabe por que um amor de mãe? O amor de mãe se preocupa com todos os detalhes da vida do filho. Tô mentindo! Quem é mãe aqui? Tô mentindo! A mãe se preocupa com cada detalhe. Eu tenho 43 anos. Eu estava viajando na outra semana a trabalho. E a minha mãe me liga: meu filho, onde é que tu está agora? Estou em Brasília, mãe. Estou em Brasília saindo de uma reunião. Estou pegando o avião e estou indo para Curitiba. Ô meu filho, então tu, quando chegar em Curitiba, tu me liga avisando que chegou bem. E tu não te esquece de não despachar o casaco, meu filho. Leva o casaco na mochila, porque quando tu pousar em Curitiba vai estar 15 graus. Sabe o que é isso? Amor, preocupação, entendimento, aproximação. Preocupação com todos os detalhes da vida do filho. Mesmo que o filho já esteja longe, mesmo que o filho já esteja crescido, mesmo que o filho esteja na sua trajetória. Mas uma preocupação que não é só apenas daquele filho, é dos outros filhos. E se expande aos netos. E quando vier de bisnetos, vão se expandir aos bisnetos. É uma atenção que está no dia a dia. E se uma mãe humana imperfeita age assim, meus irmãos, não é Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, que iria agir diferente. Reconstruamos o nosso relacionamento com Deus o tempo todo, buscando aproximação e entendimento. Passei de novo o tempo, mas quem sabe eu poupo vocês do jogo de logo mais. Que tenhamos uma semana abençoada de reflexão. E assim Momento, vamos concentrar. A nossa irmã ainda vai fazer a reflexão para os lados. Vamos aproveitar que o mundo espiritual está todo a nosso favor e orar. Orar por aqueles que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de conhecer o Evangelho de Jesus. Orar por aqueles que já partiram desta vida sem te conhecer, Jesus. Por aqueles que nós escrevemos nas caixinhas, os desencarnados, pelos nossos familiares que já partiram para a verdadeira vida, que eles recebam o nosso afeto e a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na Terra ou no mundo espiritual, como for necessário ao nosso crescimento. Obrigada, Jesus. Obrigada a essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, que nos ampara, que nos intui, que nos protege. Muito obrigada. Queremos, neste momento, irradiar para os nossos lares. Que a nossa casa seja magnetizada por esses fluidos de harmonia, de equilíbrio, saúde e paz. Que todos aqueles que convivem na nossa casa possam estar recebendo essas energias de afeto e de amor incondicional. Que todos que convivem conosco, tanto as pessoas quanto os animais, possam ser harmonizados por esses fluidos magnéticos da espiritualidade, que através dos nossos pensamentos, das nossas boas mentes, possam seguir em frente a sua jornada aqui na Terra. Muito obrigada, Senhor.
Jesus, amado Mestre, não dispensa o amparo desses espíritos bondosos que nos protejam, que nos intuam, e intercede junto a Deus por nós, para que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Muito obrigada e que assim seja. Agora o pastor Mendes.